de desespero, sentia a solidão, sorria os meus problemas, não tinha solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer, me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Quem sabe canta. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Amém. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver um homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Se um homem veio aqui morrer pra nos salvar, se eu quiser o seu poder, preciso do teu amor. Seu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Amém. Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Amém? É muito bom poder estar na casa do Senhor para mais um tema da palavra de Deus, que ao longo desses dias nós temos aqui estudado a palavra do Senhor. A gente começou no sábado pela manhã estudando aqui uma história de amor. E aí quando foi no domingo nós estudamos teria coragem de não amá-lo. Na segunda-feira, Jesus abençoa e cura. Na terça-feira, nós estamos aqui, Jesus, a verdadeira felicidade. E ontem, Cristo é o tesouro. E hoje vamos
vamos estudar os últimos passos da vida de Jesus. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero cantar com vocês um hino do Inário antigo, número 64, hino que fala onde quando Cristo entrou no horto a sós. 64 vai ser, talvez não sei se você consegue ser projetado. Coloca para nós aí. Vamos cantar esse hino assentados mesmo, 64. Depois a gente faz a oração e vamos para a palavra. Esse hino retrata os últimos passos de Cristo e ele fala muito bem o que nós precisamos fazer, o que ele fez por nós e o que nós devemos fazer por ele hoje. Hino 64, Cristo no horto, do Inário antigo. É uma oração em si, viu? Por nós. Nós sabemos que o Senhor entrou naquele horto, no jardim do Getsemane, para orar, para derramar o sangue, e após isso o Senhor passou por tudo que tinha de passar, para nos dar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Pai amado, toma nós em teus braços de amor, toma cada pedido que está nessa caixa de oração em teus braços de amor, e atenda o nosso clamor, para a honra e glória do teu santo nome, e para a nossa alegria. Ao abrir a tua palavra agora, pedindo a ti que o teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós, Pai, que assim compreendamos a tua palavra. Perdoa, restaura e nos dê a tua paz, a tua bênção e o teu perdão, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito boa noite também aos amigos do canal Voz Ativa, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que você possa então ser mais uma vez agraciado com a bênção do Senhor. Aos irmãos que nós estamos aqui hoje, mais nessa noite, vamos dizer que nós estamos hoje quinta, sexta, sábado, domingo, ainda falta mais, contando com isso, falta 3, é o quinto tema de hoje. Quer dizer para vocês que a semana ela passa muito rápido, já estamos aí já quase finalizando a semana, e de hoje para amanhã, já é sexta-feira, já podemos dizer, mas ainda para o homem é quinta-feira à noite, mas para nós já começou já a sexta-feira e assim prosseguimos. Hoje eu quero falar sobre os últimos passos de Jesus, o que isso tem a ver com a gente. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versos 1 a 20. E se você ainda, irmão aqui, não é inscrito no canal Voz Ativa, se inscreva, tá? Quem que já é inscrito no canal? Alguém já é inscrito no meu canal aqui? Ok, se você não é inscrito no canal Voz Ativa, se inscreva, tá? Canal Voz Ativa, Daniel Martins.
e compartilhe, comente, deixe o seu like, que vai ajudar muito o YouTube a entender que isso está sendo uma projeção de bênção para as pessoas também. João capítulo 13, versos 1 a 20. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da lição da humildade de Cristo, os últimos passos dele. Quando você pega João 13 e 14, as últimas orientações de Jesus, que então ele estava caminhando para o Getsemane, ou seja, para o Monte da Cadeia. Capítulo 13, 14, 15, 16 de João, os últimos passos de Jesus, porque no capítulo 17, já a oração que ele faz por ele, pelo discípulo, e a oração por nós. E no capítulo 18 em diante, até o final do livro de João, retrata então ali quando Cristo é traído, quando Cristo é levado para diante das autoridades da época, e depois então até o Monte da Caveira para ser crucificado. Mas aqui em João capítulo 13, ele faz uma lição de humildade, mostrando claramente como deveria ser e o porquê da questão da Páscoa. Me acompanha aí a partir do verso 1, João 13, a partir do verso 1 até o verso 20. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Então note que Jesus, então no versículo 1, ele sabia que era chegada a hora dele morrer. Então naquela quinta-feira, quando Judas combinou tudo com a liderança judaica, ele então traiu Jesus com um beijo, por 30 moedas de prata. Agora imagina aquela tropa de soldados chegando, e agora então todos armados, para pegar uma pessoa que fazia o bem, que curava, ensinava, pregava, amava, tinha compaixão. E agora então, Jesus olha para aqueles soldados e diz: para que tudo isso? Estou aqui. Então Jesus é levado. Em dado momento, Pedro tira a sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Porém Jesus falou: não é assim que age, Pedro. Então Jesus faz aquele milagre de colocar novamente a orelha do soldado Malco no seu local. E então Jesus é levado para ser morto. Então antes disso, de acontecer tudo isso, ele dá a última ceia. Ele apresenta a última ceia mostrando a importância que ele tinha de fazer. Versículo 2 em diante, me acompanha agora o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Verso 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou da vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5: depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6: aproximando, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés e a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Ou seja, Pedro não compreendia aquele momento, mas ele entendeu mais tarde, porque Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Versículo 8: disse então Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, versículo 9: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis tudo que eu faço, tudo que eu fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Verso 14: ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos devei lavar os pés um dos outros. Verso 15: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Verso 17: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Verso 18:
Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, referindo-se Judas. Verso 19. Dele já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Verso 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nota que Jesus aqui, na primeira parte, ele falou claramente o porquê que tinha que acontecer. Pedro, mais tarde, foi transformado. No capítulo 21, versículo 15 em diante de João, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas por 3 vezes? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. A partir desse momento, Pedro foi transformado para ser, de fato, um pastor da igreja de Cristo. Antes disso, ele ainda negou Jesus. E dos versículos 12 até o final, do versos 20, Jesus apresenta a lição da humildade, mostrando a questão do pão, que representa o corpo de Cristo, o vinho, que representa o sangue de Cristo, e posteriormente, então, Jesus falou: olha, toda vez que apresentar a ceia, deve-se lavar os pés uns dos outros, como uma lição de humildade. E Pedro falou: Senhor, me lava tudo. Não é assim, Pedro. Você deve entender que você vai passar por grandes provas, para mais a gente você entender o sacrifício que eu fiz lá atrás. Agora olha para mim em algumas imagens que vocês vão entender um pouquinho mais. Veja bem, os últimos passos de Jesus. Jesus então ele foi levado ali perante o governador, perante os líderes da época, Herodes, e Cristo então começou a sofrer os escárnios. João capítulo 13, a lavagem dos pés simboliza o que? Perdão, purifica e limpa a alma. Tudo isso é uma lição de humildade. Então Jesus falou: essa ceia vou fazer até que eu volte, e um dia então vocês vão poder cear lá no céu com Jesus. A lavagem dos pés significa perdão, vida purificada, transformada. Se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Façai vós também. Jesus deu essa lição de humildade. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Posteriormente, o sangue de Jesus é o único meio de redenção que do homem. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós que ele morreu na cruz. Agora, em João capítulo 14, versículo 1 a 3, ele declara claramente que ele foi preparar o quê? Coisas boas para nós. Esse Jesus deu a vida por mim e por você. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e ele voltará para buscar nós. Porém, ele deixou alguém para nos ajudar na compreensão da sua palavra, o Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, em João 14, 26, ele subiu e enviou o Consolador, que hoje faz o trabalho de convencer todas as pessoas a obedecer e fazer a vontade de Jesus. Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Então, nota que Jesus então fez a última ceia, fez os últimos passos antes de ser levado para o Monte da Cadeia. Agora, o mundo hoje não compreende 100% essa questão disso. Ou talvez muitos cristãos não compreendam o tamanho sacrifício do que Jesus fez por mim, por você lá naquela cruz. Jesus ele substituiu a antiga Páscoa judaica, que se chama Pachá, pela Santa Ceia durante a última ceia dos seus discípulos. Esse cordeiro que era morto lá no Velho Testamento apontou para Cristo Jesus, que veio e morreu na cruz e não mais precisou de sacrifício animal. Hoje, embora alguns dizem o seguinte, que a lei cerimonial ela foi abolida, de fato ela foi abolida, porém, se olharmos para o contexto do que Jesus faz na cruz do Calvário, ela ainda está em vigor, porque ele é o sacrifício vivo para sempre. Não significa que nós temos que obedecer essa lei, temos que obedecer a santa lei de Deus, escrita pelo Deus de Deus. Um dia desse eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: nós estamos na graça, não precisa mais obedecer a lei. E eu fiquei assim, esse pastor está um pouco equivocado. Estamos sim na graça, mas precisamos da lei de Deus para mostrar o pecado. Então, Jesus foi o cordeiro, substituiu
tudo isso aqui para trazer salvação para nós. Eis o Cordeiro de Deus, João 1,29 diz isso. Quando João estava no rio, Jesus estava vindo até ele. Ele falou: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim veio para morrer e assim cumprir o ministério. Viver para sempre com o Senhor é uma promessa maravilhosa. João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Credes em Deus, porque Jesus foi preparar moradas para mim e para você. Quando a gente começa a analisar tudo isso, esse é o drama da cruz, de Cristo ter vindo a essa terra, depois de passar por todo o processo que passou, subiu para o céu e voltará um dia para resgatar a humanidade. Claro, de todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, se dispõe a obedecê-lo e viver por Cristo Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Cristo levou o pecado sobre ele, para que através dele pudéssemos ter a vida eterna. E através da sua lei, diz: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus, por amor, traz salvação. Agora, não é somente guardar a lei, mas é obedecer, é viver, é praticar as obras. Ninguém será isento. Dizer o seguinte: eu não sabia. Eclesiastes 12, 13, 14 diz que o dever de todo homem é o quê? Guardar os mandamentos de Deus. O versículo 14 diz que Deus há de trazer a juízo a todas as coisas que estão sobre a terra. Então todo mundo prestará conta para Deus. Qual o código? A santa lei de Deus. Então a Bíblia diz claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, Cristo é a videira, ligado à videira que é Cristo, vamos produzir frutos. Tudo posso naquele que fortalece, Jesus. Ele é o único que pode ajudar-nos. Ao estar ali no jardim do Getsemane, ele estava ali orando, enquanto os discípulos dormiam, derramando gota de sangue. E quanto mais ele falava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não como eu quero, mas como tu queres. E Jesus então compreendeu. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio para confortar a Jesus Cristo. Portanto, devemos entender claramente que ele foi confortado, mas teve que cumprir esse ministério. E aqui, como eu disse lá logo na introdução, Jesus então foi traído com um beijo, que é o código, por Judas, e então ele foi levado, preso, passou por tudo isso, por amor a mim, por amor a você. O que Pedro fazia? O que Pedro fazia? Seguia de longe. Quantas pessoas hoje talvez estão tendo a última oportunidade? Você sabe que nessa hora, são 8h50 da noite, há pessoas que talvez nem mais está viva, talvez o último suspiro, o último espaço de vida. E você e eu estamos aqui, que temos a oportunidade de sermos salvos em Jesus Cristo. Então, Pedro seguia Jesus de longe, porque ele entendeu o que Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele chorou amargamente. Essa foto aqui simboliza o seguinte: que nós devemos ir a Jesus todos os dias, confessar a vida, os pecados, pedir misericórdia. E agora minha pergunta: você já teve um encontro real com Jesus? Lembra lá de Isaías 45:22? Olhai para mim e vivei. Palavra de Cristo. Ele continua a amar a cada um de nós. Olha aqui, Jesus sendo levado perante Herodes e Pilatos, perante Anás e Caifás, tudo aqui, os líderes da época, tudo ajudou a crucificar a Jesus. E agora as pessoas: só temos a Barrabás, que faz com Jesus? Crucifica-o e solta Barrabás. E Cristo estava aqui sendo levado, perante ali, aquela turba, entre os líderes judeus e os romanos, e aparece Simão Sirineu para carregar a cruz de Jesus. Quando a gente vai para João capítulo 2, você vê ali o primeiro milagre de Jesus, não é isso? Em Canaã, das bodas da Galileia, quando
a água acabou, ou seja, o suco de uva acabou, aquele vinho acabou, que é o suco da uva. Agora as pessoas agora chegam para o mestre seguinte: olha, acabou a bebida e agora o que faz? Então chega perante a mãe de Jesus e fala: e agora, por que a gente faz? E Jesus fala: olha, enchei as talhas de água, é 80 litros de água, até 120 litros de água aproximadamente, com aquelas barris de vasilha de barro, e encheu ali. E Jesus fez o primeiro milagre. E então a mãe de Jesus falou: olha, façai tudo o que ele vos mandar. Maria, ela teve o seu momento ali. Ela foi uma pessoa simples, não mais teve mais suas informações sobre ela, mas porém ela no momento certo, ela falou o seguinte: ó, tudo o que ele vos disser, façais, mandai, porque, ou seja, é como Cristo falava também para você o seguinte: filho, filha, faça isso, faça aquilo, porque é para o seu bem. A gente leu aqui em João capítulo 13, versículo 17, que feliz é aquele que sois que pratica a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Feliz aquele que pratica a palavra de Deus. Feliz aquele que anda com Jesus. E aqui o Jesus foi sofrendo, foi agonizando e está consumado. Testelai, no hebraico, quer dizer, está feito. E então Jesus expirou, morreu na cruz. Mas ele diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Palavra de Jesus. E aí ele diz mais: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus venceu o quê? A morte. A porta do céu abriu para todo aquele nele crê. João 3, 15, 16. Porque em João 15 ele fala que todos que fossem até ele, através da cruz, ele o atrairia. De fato ele o atraiu, até hoje ele atrai. Em João 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único e mais precioso que ele tinha, que era o seu Filho, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Agora, o que farei para me salvar? O que é que essa imagem faz você lembrar ou pensar? Vocês lembram? Quer fazer com que você pense um pouquinho. O que é que essa imagem faz você lembrar? 2 personagens presos e um soldado romano. Paulo e Silas. Imagina dois agora, depois de ter sido levado uma surra daquelas, e agora estava ali preso. Altas horas da noite o anjo do Senhor vem, as cadeias se abrem, eles estavam presos dessa forma, que eram concorrentes e bolas de esferas, e tudo então sai. Eles então foram ali e saíram. E agora o soldado romano tira sua espada para se matar. Mas o que Paulo e Silas falam? Eis, não faça mal a você, porque ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E então aquele carcereiro entendeu que aqueles 2 homens, embora machucados, cantando, orando, louvando a Deus, perguntou: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E de fato, então, nos versículos adiante de Atos 16, 30 até o 34, ele declara claramente que esse soldado romano levou eles para casa, pregou a palavra, e toda a família daquele carcereiro foram batizados e aceitaram Jesus como Senhor e também Salvador. Maria Madalena encontrou-se com Jesus. Mas quem foi Maria Madalena? Uma jovem que foi abusada por um líder cristão da época, jogada, virou prostituta. Mais tarde teve um encontro com Jesus e Cristo mudou a sua vida, e de fato então ela passou a ser uma fiel seguidora de Jesus. Portanto, Jesus é o único meio de salvação. Ele é o único que pode salvar a mim e a você. Agora, ele é um antídoto contra o pecado. Agora eu quero botar uma imagem aqui que ficou assim um pouco... Por que essa imagem aqui? Embora você possa pensar assim: mas por que isso no meio dessas páginas desse sermão? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer reescrever a nossa história. Eu deixei assim como propositalmente, para mostrar que Deus pode reescrever a nossa história. E aqui, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz.
Ele diz, ó, eu estarei contigo até o final dos tempos. Tem uma música do Nadson Portugal que diz claramente que serei contigo. E outra música ele diz que Deus estará conosco, conosco até o fim. Portanto, aí você devemos entender que Cristo estará comigo, com você todos os dias até o final dos tempos. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo que Cristo passou por amor a mim, por amor a você, é para nos dar o que? Salvação e vida eterna. Jesus está vindo te buscar. O reino de Deus está próximo. O mundo hoje está pegando fogo, mas de fato será destruído com fogo. E então a minha pergunta é: qual é a minha escolha hoje? Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha hoje? E aqui vem, ó. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E eu neguei. Será que antes que o galo cante 3 vezes você vai negar Jesus? E aí? Será que antes que o galo cante 3 vezes a gente vai negar Jesus? E aqui, ó, Pedro ficou pensando sobre esse aspecto. E aqui ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não sou digno de morrer como o meu mestre. E foi por você e por mim que ele morreu. E em breve ele voltará para buscar cada um de nós. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço do amado Redentor Jesus Cristo? Quantos querem? Aí vem a frase: eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos falar todo mundo junto, forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. Sabe, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigos do canal Voz Ativa, nós precisamos entender que Jesus é essa graça salvadora. Ele nos amou primeiro. Portanto, eu e você devemos amar a pessoa de Cristo Jesus. Os últimos passos de Cristo nos mostra claramente que Ele se doou lá na cruz para nos salvar. E a pergunta é: se Jesus voltar hoje, o que você tem a oferecer para Cristo? Agora, vem uma outra pergunta: você deseja entregar-se a Jesus Cristo? Entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar os seus anseios e problemas, entregar a sua dificuldade, entregar a sua família, os seus amigos? Quantos gostariam de sair daqui hoje, entendendo de que essa semana, o drama da paixão de Cristo, é para mostrar que os últimos passos de Jesus é para nos dar salvação? Imagina ele, deixar o céu como Deus, vir a essa terra. Deus escolhe a Virgem Maria. Agora ele, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, é gerado no ventre da Maria. Depois de 9 meses a criança nasce num estábulo de animais. Cristo poderia ter vindo direto para o trono. E agora ele é apresentado, é circuncidado. Depois ele cresce entre líderes da época, trabalhando na carpintaria do seu pai. E depois ele então, quando chega o tempo, ele é batizado, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, morre numa cruz, é sepultado, fica 3 dias. Ao 3º dia, Deus manda o anjo Gabriel vir até: filho de Deus, sai para fora. Agora Cristo ressuscita, passa mais 40 dias orientando 500 pessoas, está lá em 1 Coríntios 15. Depois ele começa a subir para o céu. Atos 1, versículo 6 até 11. Ele começa a subir para o céu. Aquelas pessoas começam a olhar. Os anjos de Deus descem até e falam o seguinte: olha, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que foi assunto do céu voltará para buscar vocês. E então hoje ele está lá no trono celestial, como advogado, como intercessor, como sacerdote, como tudo para a nossa vida. E a pergunta é: você quer receber essa graça de Jesus para a salvação sua, para a salvação da sua família? Enquanto a Caixa canta a última mensagem dessa noite, o meu apelo vai para você e vai para mim. Nós possamos ter a certeza de que Cristo, Ele quer perdoar, quer limpar, quer transformar, quer dar a nós humildade, amor, simplicidade, quer nos ajudar a ser novas pessoas em Cristo Jesus. E você não pode sair daqui com essa indecisão, mas sair com a decisão tomada ao lado de Jesus. Enquanto ela canta, estarei aqui orando, pedindo a Deus que abençoe você, abençoe a sua família,
e te ajude e nos ajude a servi-lo até o fim. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos e agora encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero a tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça nos basta, ó Jesus. Amém.
meteu o recado dessa noite? Ficou alguma dúvida? Alguém me disse esses dias assim, sabe que comecei a ver algumas imagens de Jesus sendo crucificado e eu me senti muito mal, arrepio no corpo, lembrando, pensando. Na verdade, a escritora norte-americana White diz que deveríamos ficar 1 hora por dia pensando no sacrifício de Jesus. Então, os últimos passos de Cristo é muito importante para a nossa salvação. Se não tivesse feito isso, estaríamos perdidos, mas Ele fez por amor a mim e por amor a você. Mas eu não poderia terminar este momento de deixar de orar por alguém. Há alguém aqui, entre vocês e eu, que já estou aqui, que tem algo especial para Deus. Você não vai falar nada, é você e Deus. Mas eu gostaria de vir ficar do meu lado aqui, para a gente orar a Deus neste momento. Se você tem, pode vir aqui. Quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida. Fica aqui atrás de mim, aqui, ó, para que você possa sair na câmera ali. Pode vir, mas Jesus também, vem para cá. Vem para cá também, Beto. Fica aqui, perto da gente aqui. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe daquilo que você precisa. Então, a graça dele basta. Primeiro, 2 Coríntios 12, 8 e 9, quando Paulo estava ali, ele falou: minha graça te basta. Graça quer dizer salvação, favor imerecido. A gente não merece ser salvo, mas Cristo fez por mim e por você. Quando devemos fazer isso cada dia com Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos salva, a Tua graça nos perdoa e nos restaura. Ó querido Jesus, que se encontrem irmãos e irmãs, jovens e crianças, líderes, pessoas que necessitam da Tua graça, como eu também, do perdão, da salvação em Jesus Cristo. Ao amigo do canal Voz Ativa também, que precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, esteja com Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida. Esteja com a mão de Cristo Jesus, com a unção do Espírito de Deus sobre nosso lar, sobre a nossa vida, ajudando-nos a dissolver os problemas que enfrentamos, as lutas diárias, e acima de tudo nos preparar para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça e o Teu perdão. Fique conosco hoje e sempre. Obrigado porque o Senhor deu os últimos passos nessa terra para salvar a cada um de nós. Portanto, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador nesta hora. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e a vida dos nossos semelhantes também, para que o Senhor possa abraçar, perdoar e restaurar e fortificar a nossa vida. Fique conosco hoje e sempre. Envie os Teus anjos mais poderosos a nos guardar ao regressar para casa. Abençoe o alimento que está para nós agora na confraternização. Esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. E assim vamos orar a oração que Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã vamos estudar que Jesus venceu a morte. Deus abençoe vocês. Uma boa noite.